Olá, boa noite. Boa noite, a paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Que bom, né? Estarmos aqui novamente com você, né? Numa quinta-feira não, quarta-feira, perdão. Eu já tô com o tempo já apressada. Quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira onde Deus preparou para nós, para que nós estivéssemos aqui. Estou aqui com a linda pastora Vanessa, né? Ela aceitou o convite, está aqui, é linda, jovem, né? E já com uma experiência, uma bagagem bem grande. Amém. Tanto na área familiar, né? Quanto também ministerial. Glória a Deus por isso, que vocês vão ser abençoados, muito edificados através da palavra que ela vai trazer para nós, no nosso coração. Então vamos preparar o nosso coraçãozinho, né? Vamos preparar essa terra aí, porque essa terra do nosso coração, ela precisa sempre estar preparada, porque nós mulheres é uma bênção, né? Do jeito que a gente corre o dia inteiro atrás de menino em casa, né? Criança, vó, corre atrás dos netos, né? Então é todo aquele pega. Marta, né? É assim, a mil. Maria, coitada, né? As Maria falha bastante, né? Mas Deus se agrada de nós, Ele já fez tudo por nós, né? Ele sabe o propósito, Ele entende a nossa vida, que nós também não podemos descuidar, né, dos nossos. E eu quero convidar você para nós lermos, como eu costumo fazer, a gente sempre começa com salmo. Esse salmo, eu amo ler esse salmo, o Salmo 139. É um salmo onde eu tenho essa total confiança das promessas de Deus. Eu tenho confiança do chamado, da vontade de Deus para a nossa vida, porque não há outro como o nosso Deus. Amém. Não há outro que possa fazer por nós e através da nossa vida aquilo que só Ele pode, só Ele tem para fazer, né? E o Salmo 139, ele começa assim. Você que vai entrando antes de eu ler, você pode ir deixando o seu oizinho, o seu tchauzinho, que aqui nós não estamos vendo quem está entrando. Minha filha tentou pôr para nós ali. Quem sabe o pastor Minério sabe colocar para nós, para a gente ver aqui quem está fazendo os comentários. Você sabe, bem? Aqui, ó, a pastora também sabe. Ah, não. Era só passar o dedinho. Não, que vergonha. Olha, ela agora me maltratou. Eu não sei. Sem querer, vou embora. Ó, quem tem intimidade com essas coisas é outra coisa. A pastora vai encerrar a live agora, não me quer mais aqui. Todo dia nós estamos brigando, muito obrigada. Todo dia nós estamos brigando por causa disso, porque a gente não vê. Glória a Deus, aleluia. Que bom. Boa noite, Andresa, linda. Você viu, né? A pastora só passou o dedinho assim, ó, e já colocou tudo aqui. Nós estamos vendo os comentários. Agora sim. Glória a Deus. Amém. Você vai entrando, deixando o seu oizinho. Boa noite, Paula. Boa noite, Gleidson. Boa noite, Elane. Muito bom ter vocês aqui. Vai entrando aí, deixando Renato de Leles, está aí entrando, viu, Renato? Já está lá de olho em nós, chegou ó. Rápido. Chegou rápido hoje, ele não está atrasado. Ana Maria, Ana Marta, Freire, meu óculos está horrível, também precisa melhorar. Andresa de novo. Andresa. Ah, a pastora Raquel está online. A pastora Raquel também está online, vocês vão recebendo aí, viu? Os comentários. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bom estar aqui com vocês, Pedro Freire. Muito bom, né? Estar aqui entrando na sua casa, entrando no seu lar e partilhando dessa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus, gente. Não tem como não ser abençoado, não tem como sair do mesmo jeito quando a gente ouve a palavra de Deus. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não é qualquer palavra. Nós não estamos aqui falando qualquer palavra, mas é uma palavra que é digna de toda reverência, é digna de todo amor, de todo zelo, né, e todo carinho. E a palavra de Deus fala para nós no Salmo 139, do verso 1 ao verso 12. O Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento
é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha que palavra poderosa, maravilhosa de Deus. Ele nos conhece. Nem mesmo as trevas podem nos ocultar. Então, esse Deus que nos formou e que nos fez, que fala através do salmista, fala que nós não podemos esconder da face dele. Nós não podemos nos ausentar da presença dele, porque tudo é visível aos olhos dele. Olha, quem tem esse Deus não precisa de mais nada. Olha que confiança. A palavra continua falando aqui que ele nos teceu no seio de nossa mãe, que ele nos formou através de uma substância ainda informe. Ele nos fez. Olha que coisa maravilhosa. É de saber que esse Deus conhece todos os nossos pensamentos, sabe quando eu me levanto, quando eu me caminho, quando eu me deito. Isso é maravilhoso demais para nós, poder descansar num Deus tão poderoso. Um Deus que fala que nem as trevas pode nos esconder da presença dele. É motivo de nós adorarmos e louvarmos ele, porque ele tudo vê. Ele está vendo a vida da pastora Vanessa, está vendo o lar dela, está vendo as filhas, está vendo o esposo, assim como ele está me vendo meu esposo, minha casa, meus filhos, meus netos. Tudo é visível, nossa vida está na mão dele. E se a nossa vida está na mão dele, se verdadeiramente nós nos entregamos, nós podemos descansar e saber que a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus é tudo que nós precisamos. E nós não precisamos de mais nada. Se ele é conosco, se ele nos amou dessa forma e nos fez, nós podemos agradecer. E essa noite nós vamos conhecer mais profundamente ainda, porque nós vamos encontrar a resposta para o nosso chamado. A pastora vai compartilhar conosco um pouquinho sobre o chamado, né? Ela tem o chamado de mãe, de esposa, né? O nosso primeiro ministério começa na nossa casa. Nós fomos chamados, e primeiramente, desde que nós nos casamos, o nosso ministério é o casamento. Nosso ministério aceitou, teve os filhos, né? Nossos filhos são o nosso ministério. Então, tudo isso precisa andar alinhado com o céu, né? E nós precisamos saber, e agora de serva, nós servimos a Deus, nós temos prazer em servir ela também. Então, nós alinhamos tudo isso com a vontade de Deus, alinhamos com o céu e nós descobrimos os nossos dons, aquilo que é peculiar de cada um de nós, e nós vamos frutificar nesse dom. Amém, queridos? Eu vou passar já a palavra para ela. Nós vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento, né? E aí nós vamos estar partilhando e conhecendo. O meu coração já está aberto, já está sedento, né? De expectativa, de vontade de ver esse Deus, aquilo que ele vai falar conosco, aquilo que ele quer compartilhar através da sua serva, do seu vaso. Amém, queridos? Então vamos convidar o Espírito Santo para que ele possa fazer essa obra no nosso coração. Nós precisamos tanto, né? Tanto da presença dele, precisamos tanto do toque dele, precisamos ser tão transparente para ele, porque nada podemos ocultar dele, né? Nada podemos ocultar desse Deus tão lindo, maravilhoso. Vamos falar com ele. Querido Deus e Pai, como somos gratas, eu e a pastora Vanessa estamos aqui como um instrumento nas suas mãos. Senhor, assim como nós estamos aqui para dar, nós também estamos aqui e queremos receber da tua visitação, do teu toque, das suas virtudes, do seu poder, Pai, que opera e que manifesta. Eu e ela, nós temos tantas coisas lindas dentro de nós que precisamos expressar e colocar para fora, mas muitas vezes, Senhor, nós nos calamos, nós nos aquietamos, como a criança se aquieta no colo de sua mãe.
Eu sei que ela tem tantos sonhos, ela tem tantos projetos, e eu sei que em todos, Senhor, se estiver alinhado com o céu, tem o sim e o amém do Senhor. Assim como aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora. Querido Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que a terra do coração dos nossos irmãos o Senhor possa encontrar preparado, já, Senhor, totalmente arado, adubado, Senhor, alicerçado, para que a preciosa semente do Senhor, quando cair no coração, ela venha produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Pai, eis-nos aqui, nos abençoe, fique conosco, Amém. se assente aqui nessa mesa. Amém. Tu és bem-vindo neste Amém, lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada pelos teus anjos, já estão aqui ao nosso redor, cuidando, Senhor, e executando a tua palavra, porque eles obedecem a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos anjos de livramento, anjos poderosos que estão guerreando as nossas guerras, que entrou nessa batalha para vencer e nos dar a vitória. Porque as nossas pelejas não são nossas, mas elas é do Senhor que peleja por nós. E nós já somos tão gratos. Muito obrigada. Fica conosco e fala conosco mais uma vez, através do teu vaso. É o que eu oro te agradecendo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querida? Boa noite. Vou começar falando de você, viu, pastor? Oh, meu Deus. A gente vê uma oração tão linda, a pastora ora tão lindamente, né? E Imagina. ela teve conosco ano passado na igreja, fazendo um culto para mulheres. E aí, a hora que ela foi embora, o comentário foi o seguinte: a pastora Raquel é uma mulher que ora. A gente percebe só pelo orar dela, a gente percebe que ela tem vida com Deus. Amém. É vida com Deus. Então a gente vê uma pessoa orando lindamente, a gente fala, ai, queria tanto orar assim, mas isso daqui é resultado de quarto de oração. Sim. É resultado de joelho no chão, de muito madrugadas. Choro. Muito choro. Muito Chora choro, toa, muita chora madrugada. É quando a gente conhece Jesus, realmente a gente começa a ser chorona, né? Graças a Deus. Não quero chorar. Terra né? seca a gente não chorar, quer. Eu já vou começar a chorar. Aleluia. Eu vou começar a chorar. Irmãos, a palavra de hoje, né, é auto-chamado. Como eu estava conversando com meu marido hoje, é alto com L, não é o alto de eu me chamo, mas é o alto que te chama, né? Eu vou falar, o texto que eu vou ler está em um livro de Colossenses, no capítulo 3, né? Abra sua Bíblia, acompanhe a gente. A palavra de Deus é o que nós temos de precioso, uma carta do Pai para nós. Sempre muito bom a gente acompanhar, não só ouvindo, mas lendo juntos, né? Manuseando, sabendo onde estão os livros. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu queria muito era quando o pastor falasse o livro eu saber mexer, eu queria saber onde estava, né? Então, vamos lá, no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia, Amém? glória. Irmãos, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma linha de raciocínio, né? Até chegar nesse chamado, nesse auto-chamado, né? Deus, ele, ao longo da nossa vida, ele vai nos fazendo alguns convites, ele vai nos despertando para algumas coisas, nos dando chamados. O primeiro chamado de todos, um chamado que muitos de nós já passou por ele, é o primeiro, chamado da reconciliação. É o chamado para aquele que estava distante de Deus, ou para aquele que estava andando fora da vontade de Deus, fora do seu caminho, né? É o chamado para fazer as pazes com Deus. Esse é o primeiro chamado maravilhoso. Esse chamado aqui, é Deus dizendo para nós, eu me importo com você. Amém. Eu não quero você aonde você está, eu quero você comigo. Eu não quero você quebrando a cara todas as vezes, eu quero você aqui onde eu posso te cuidar, te ensinar, te conduzir. Esse chamado aqui, ele culmina em mudanças nas nossas vidas, né? Nós seremos, a partir desse dia que nós respondemos esse chamado, ou que nós
ouvimos esse despertar e nós respondemos com sim, nós vamos passar por mudanças. Nós seremos uma nova criatura, né? A Bíblia nos diz isso. Sim. Porque nós vamos passar do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia. Vamos mudar de governo, vamos mudar as nossas leis, vamos mudar a nossa autoridade. Agora nós pertencemos ao reino da luz, que é reinado pelo príncipe da paz. Esse é o primeiro chamado. Amém. Chamado maravilhoso, que se você que está aí nos ouvindo hoje, você ainda não respondeu esse chamado, hoje você vai ter uma oportunidade de dizer sim para esse chamado onde Deus está dizendo, ó, você está num caminho que está te levando para longe de mim. Sim. Converta o seu caminho. Venha mais para perto. Ande comigo que eu tenho algo para te ensinar. Segredos para compartilhar. Eu quero cuidar de você. Esse é o primeiro chamado. O segundo chamado, irmãos, e esse chamado eu entendo que é um chamado para a vida toda. O primeiro chamado a gente responde e se abre uma porta para nós, né? Se abre algo novo. O segundo chamado é um chamado que nós vamos responder por ele todos os dias. É o chamado à santificação. Sim. O despertar à santificação. Deus nos diz, né? Sede santos. Cheguem até a estatura de varões perfeitos. Por que isso? Irmãos, estamos nós andando no nosso caminho, né? Afastados da presença de Deus, e você responde sim ao primeiro chamado. E aí aquilo que vem morar dentro de você, Pai, Filho e Espírito Santo vem fazer morada em você, eles começam a remexer a sua estrutura. Eles começam a fazer algo novo em você. Graças a Deus. E aí a gente quer mudar, né, pastora? Sim. A gente quer mudar. Sim. Eu lembro que eu ficava assim, eu queria saber o que eu precisava fazer para agradar a Deus. E o que eu precisava parar de fazer para desagradar a Deus. O temor de Deus, o temor ele leva a gente a essa posição de querer ser o preferido do papai, Sim, né? sim. Não E tem agradar filhos, ele. não tem filhos preferidos, óbvio, é uma brincadeira, mas a gente quer agradar a Deus. O que eu faço? O que eu estou fazendo? Então a gente começa a ter alguma prática que era constante, a gente pensa assim, eu acho que isso não agrada a Deus. Não, se eu estou achando, então eu preciso mudar. E Deus, ele nos chama a essa santificação. O que é a santificação? Vamos todos virar santos, então. Ninguém mais erra, ninguém peca. Não. Nós temos uma luta diária contra o pecado. Uma luta diária contra coisas que são pequenininhas muitas vezes, mas que vão nos afastando da presença de Deus. Coisas até que a gente acha assim que são corretas. A Bíblia nos diz que aos olhos dos homens há caminhos que levam para a vida, mas na verdade são caminhos de morte. Sim. E o Espírito Santo é maravilhoso. Como ele habita em você, ele vai te revelando, olha, isso não está legal. Olha, não convém mais a você falar dessa maneira. Exatamente. Não te convém mais tratar o seu comércio desse jeito. Não, imposto de renda, você é cristão agora. Você precisa ser um exemplo. Sim. Você precisa entender que as pessoas olham para você e elas precisam ver algo novo, algo poderoso, né? Alguém já disse, não sei quem, mas é muita verdade. Muitas pessoas vão ver apenas um evangelho a vida toda. Sim. Você vai ser o evangelho que elas vão ler, o primeiro evangelho. E esse evangelho precisa ser um evangelho de salvação, de vida. E aí nós entramos aonde eu quero me atentar mais essa noite, que é o terceiro chamado. O auto-chamado. Esse chamado aqui é o chamado para um evangelho que não é um evangelho triunfalista, não é um evangelho egoísta, não é um evangelho que vai te prometer o carro novo, a casa nova, a sua cura. Não, eu vim para Cristo porque eu quero a minha cura. Eu pego a minha cura e acabou. Isso é um evangelho egoísta. Vou embora e acabou. Acabou. Não, esse é o evangelho egoísta. Então eu vou no culto de domingo porque eu quero pegar a palavra de bênção para mim e acabou. Esse é um evangelho egoísta. Esse evangelho aqui do terceiro chamado, aliás dos outros também, né, Sim. pastora? Mas não é um evangelho egoísta, triunfalista, não é imediatista, Sim. porque é um evangelho que ele não vai tratar só daqui.
das coisas terrenas, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode pegar. É um processo, né? É um Dia processo. após dia. Não é algo, muitas coisas a gente não vai conseguir do dia para a noite. Sim. Até quando a gente ora, às vezes por pais, pelos nossos irmãos, é um processo. E nesse processo, o bom de Deus é que assim, quando a gente entra com um processo na justiça que dura 15 anos, ele vai durar 15 anos infrutíferamente, né? Ele vai frutificar daqui 15 anos. 15 anos. Os processos de Deus, não. Eles vão demorando, mas eles vão frutificando conforme você vai crendo, vai investindo, vai orando, vai esperando. Sua fé vai sendo edificada. 15 anos, aqui é a sua vitória, mas você está frutificando todos os dias. E não é um evangelho de império, é um evangelho de reino. Império é o que eu construo para mim. Eu sou o imperador do meu império. Sim. Mas aqui é um reino. E mais uma coisa, esse evangelho aqui, a primeira coisa que eu preciso ter uma consciência plena, se eu não tive até aqui, eu sou filha. Eu tenho uma filiação. Eu tenho um pai. Eu pertenço a alguém. Engraçado, pastor, nós temos 16 anos de conversão. E o ano retrasado, nós estávamos em Florianópolis e eu estava num táxi com 2 das minhas filhas e aí eu estava ouvindo um louvor, não sei qual que é, e no louvor ele falava da palavra pertencer. Não lembro o que falava. Mas Deus me deu uma imagem muito... Eu nunca mais vou esquecer. Sabe quando alguma criança ataca a sua criança? Sim. Aí você põe a mão assim, segura a sua criança e você vai em cima da outra. Assim, não bate nela. É a mãe. Deus me mostrou isso. Essa aqui sou eu. Então eu pertenço a Ele. Sim. E sempre que precisar, Ele vai se colocar na frente e Ele vai falar assim, espera aqui que eu vou resolver. Ei, chega. Amém. Esse é o seu Deus. Você é filho. E aí, irmãos, quando eu entendo que eu sou filha e que eu pertenço a um reino, né? Nós falamos aqui que não é um império, é um reino. Aí a gente começa a abrir a nossa visão. Como que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou usar a vida de uma mulher assim, sempre que eu prego e tem no contexto, eu cito ela. É Susana Wesley, mãe de John Wesley. Essa mulher teve 19 filhos. Meu Deus. 9 filhos morreram na infância. É corajosa, né, pastor? Muito. Corajosa. Valente demais. Ela nasceu, eu anotei, mas eu anotei em outro papel. Ela é de 1660, uma coisa assim. Susana Wesley, então ela teve 19, 9 foram ali morrendo na infância ainda. Mas essa mulher, dona de casa, ela nunca subiu em nenhum púlpito para pregar. Ela nunca foi ouvida por ninguém. Mas ela é conhecida hoje como a mãe do metodismo. Por quê? Porque ela gerou filhos avivalistas. Se eu não me engano, 2 ou 3 dos filhos dela foram filhos que levaram o avivamento para a Europa, para a Inglaterra. Naquela época, em 1700... esses homens explodiram a Europa. Coisa linda, maravilhosa, né? Com a oração, com a fé. Por quê? A mãe, essa mãe, ela estava ali, fazendo as coisas dela, cozinhando, cuidando dos filhos, mas ela estava plantando para o reino. Sim. Pastora, ela conta que, a biografia dela conta que para fazer oração, imagina, tinha 10 filhos em volta dela. Quando não tinha um desses que foi falecendo, às vezes ainda estava por ali, né? Ela fez um combinado com eles. Veja que ela era realmente uma mulher de oração. Ela falou, quando a mamãe tiver com o avental, né, ela tirava o avental e punha o avental na cabeça. Quando a mamãe tiver com o avental na cabeça, não é para ninguém interromper a mamãe, porque a mamãe está orando. E ela orava durante o dia. E essa mulher, então, ela tem um livro contando a sua biografia. Hoje, o nome dela é conhecido, não pelo que ela falou, pelo sermão que ela pregou, pelos países que ela pisou, mas pelos filhos que ela edificou ali dentro da sua casa. E o marido dela era um marido muito ausente. A biografia também fala isso. Ele era um marido ausente. Ela batalhou muitas coisas sozinha, mas ela foi fiel.
A fidelidade dela gerou homens que no Senhor foram homens poderosos. Essa é uma mulher que edificou para o reino. Nós precisamos entender que além de tudo isso aqui que você está vendo, o seu trabalho secular, que nós precisamos, Sim, né? com certeza. Nós temos o nosso sustento, os nossos filhos, educação. Não é porque somos cristãos que não precisamos estudar, não é porque somos cristãos que não precisamos de uma faculdade. Sim, ainda tudo que isso é necessário. tudo isso é necessário, mas tudo isso tem que ser em cima daquele alicerce, Sim. da fortaleza dos princípios. E tudo isso aqui que você está vendo, ele tem que servir para você, mas ele tem que servir para algo maior, algo que está acima de nós. Eu fico pensando, pastora, em todos os nomes da Bíblia. Por exemplo, José. José, ele estava atrás do sonho dele. Sim. Qual era o sonho dele? O sonho dele é que de uma forma ou de outra ele ia ser honrado, inclusive dentro da sua família. Jamais José ia pensar que o nome dele ia ser o nome mais alto no Egito, no momento em que todos ao redor estavam morrendo. Sim. O Egito se tornou a nação mais rica de todos os tempos, né? Ali por causa de José, por causa da revelação que Deus deu para José. José estava fazendo o seu trabalho ali, e é muito bonito que aonde José passou, Deus fala sobre José. E José teve a simpatia do carcereiro. Sim. E Deus era com José, por isso o carcereiro olhou para ele. Por isso que Potifar se simpatizou com ele. Por isso que Faraó olhou e quis dar honra a ele, porque Deus era com ele. Deus foi movendo os corações para ele. E ele foi fazendo o seu serviço natural, mas ele edificou algo sobrenatural. Aleluia. Eu quero também falar sobre Esther. Eu vi que o pastor pregou sobre Esther essa semana. Pegou, falou. Mas Deus tem falado muito comigo Glória a Deus, usando ele o tem Esther. muitos ensinamentos maravilhosos. Desde quando a pandemia começou, numa madrugada Deus me mostrou aquela cena de Esther entrando no quarto, no átrio ali, né, Sim, do palácio. palácio. E ela se coloca em pé e olha para o rei. E o rei estende o cetro. E aí, a partir daquele dia eu comecei a pedir a Deus: Senhor, estende o teu cetro de misericórdia a nosso favor, a favor do Brasil, a favor de Franca. E eu quero ler com vocês, é exatamente o que o pastor pregou, é 12 a 14. Esther 4, de 12 a 14. Esther também foi uma mulher que... Esther está na Bíblia, né? Tá, pastora, tá Esther sim. está aqui na Bíblia, com certeza. 4. 12 a 14. Eu dou uma passeadinha. Você está vendo até? Às vezes eles saem da ordem. Sai, eu não enxergo. Irmãos, Esther foi uma mulher que... Eu acho que ela não tinha dimensão do que Deus queria para a vida dela. Ela foi levada ao palácio, ela virou rainha. Ela podia achar assim que Deus quis honrá-la. Sim. Nossa, Deus pegou uma menina órfã, pobre, levada dentro de um cativeiro, sem pai nem mãe, sem uma estirpe, nem um nome suntuoso, Sim. e fez rainha. Ela podia achar, eu sou o máximo. Sou 10, né? Eu sou a queridinha do papai. Sim. Mas Esther, ela estava ali para algo maior. E Mordecai, que foi o primo que cuidou de Esther, que adotou Esther, ele fala isso para ela a partir do verso 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. E aí Deus tem falado comigo em cada um dos versos e Deus falou, eu coloquei vocês nesse tempo, para enfrentar esse tempo mesmo. Sim.
E você, irmão, você não está aqui para ser um crente de banco. Não foi para isso que você aceitou o primeiro chamado, não é para isso que você enfrenta o segundo chamado todos os dias de santificação. É para você edificar reino, é para você edificar coisas do alto, pensar em coisas do alto. Não fique preso nisso que você está vendo, nisso aqui que nós estamos lidando no dia a dia. Isso daqui tudo vai passar. Eu gosto muito quando, eu não lembro o versículo, mas Deus fala, e mais uma vez abalarei céus e terra. Sim. E mais uma vez ele não fez outra coisa esse ano do que nos abalar. Só que no final desse versículo ele diz... É abalável, né? Ele iria abalar. Exatamente, ele vai arrancar o que é abalável para ficar o que é inabalável. Sim. E o que é inabalável? O que de nós, quando chegarmos diante de Deus, o que você vai mostrar para Deus que é inabalável? O seu diploma não é inabalável. O seu cargo não é inabalável. A sua igreja bonita, piso, cadeiras confortáveis, isso não é inabalável. Não é inabalável, é isso mesmo. Até a gente fica meio... O que é inabalável? O que você tem plantado dentro da sua casa? Agora nós estamos falando muito de família. O que você tem plantado dentro da sua família? Deus nos mostrou um tempo atrás que não adiantava a gente influenciar vidas se as 4 vidas que Deus nos confiou não forem influenciadas por esses princípios. São as primeiras que eu preciso me preocupar, elas precisam chegar até Deus. Eu preciso facilitar a chegada delas até Deus. Glória a Deus. A senhora viu um aplicativo novo que chama The Chosen? Ele fala da vida de Jesus. Não, ele é um seriado, só que é em aplicativo. Chama The Chosen. O Fernando vai escrever aí na live para quem quiser baixar. Faz favor. Por enquanto acho que tem 5, 6 episódios. Não lançou uma nova temporada. Irmãos, mas é lindo. Ele mostra um Jesus relacional, um Jesus que ama, que está no meio, que quer estar perto. E aí tem uma hora, e assim, as narrativas tem um enredo. Eles falam, tem um enredo, algumas alterações de conteúdo, porque é um seriado. Mas nós sabemos a essência. E tem uma hora que eles mostram Pedro e os discípulos querendo conter a multidão. Sim. Então tudo eles tinham medo, que vão fazer com Jesus, não sei o quê. E aí Jesus dá uma bronca neles e fala para eles que não precisa. Então Pedro começa... E aí um dos discípulos fala assim... Por que você acha que você foi chamado? Acho que Tiago falando para Pedro, nós fomos chamados para levar as pessoas até Jesus. E aí Pedro alegremente começa a passear entre o povo e ele fala, você está ouvindo bem ele? Daqui dá para ver bem? Você precisa chegar mais perto. Aquilo foi tão emocionante de ver, porque é o nosso papel. Sim. Nosso papel não é apontar a pessoa, aquilo que ela está fazendo de errado, é facilitar que ela chegue até perto do nosso rei, do nosso pai, para que ela consiga enxergar aquilo. Sim. Esse é o nosso papel. Até porque só Ele que pode convencer. Só o Espírito, só o Senhor. Só o Espírito Santo, só o Senhor pode convencer esses corações. E ali, a Bíblia não narra isso, mas ali Pedro, né, esse personagem Pedro do seriado, ele entendeu que o papel dele era fazer as pessoas alcançarem Cristo. Entenderem, enxergarem aquele Cristo como ele tinha enxergado. Foi lindo, eu achei. Até então ele tinha preocupação e zelo com Jesus, e com a zelo, multidão, né? E ele achava assim que ele era o top. Ele era o top, ele era um dos... que proteger. Ele era um dos 8, aí ali não tinha 12 ainda, acho que tinha uns 8 com Jesus. E ele se achava assim, a gente está com Jesus e esse povo aqui vai atrapalhar, né? Sim, exatamente. E quantas vezes nós não pensamos isso, né, irmãos? Mas nós precisamos nos atentar para as coisas do alto. Você tem um alto chamado. Você não foi chamado para entrar no culto de domingo, sentar no seu lugar marcado, ouvir a palavra, sair rapidamente para não interagir com muitas pessoas e passar a sua semana como uma pessoa qualquer. É verdade. Nós temos um alto chamado. Deus nos chamou para edificar coisas do reino. E aí, pastor, eu preparei a palavra, e aí eu fui orar depois, e Deus me trouxe à mente
Mateus 25:14, que vai falar sobre a parábola dos talentos. Sim, maravilha, glória a Deus. A parábola dos talentos, quer dizer, Deus confiou coisas preciosas a todos nós. Todos nós. E De muitas repente, vezes a gente negligencia isso, né? de repente você pode pensar assim, não, mas eu não tenho o que acrescentar ao reino. Eu não tenho um dom especial. Eu não sei falar em público, eu não sei pregar a palavra, eu não sei cantar. Irmãos, ninguém é dispensável no reino. Ninguém. Nós temos um alto chamado. O povo de Israel, quando estava no deserto, isso foi muito forte para mim. Eu fui ministrada com isso no começo desse ano. Deus fala para Moisés: Moisés, sobe no monte e fala para o povo não passar dos limites do monte. Nenhum animal pode tocar no monte. Aquele que tocar no monte vai morrer. E Moisés avisa todos e sobe. Quando ele chega lá em cima, Deus fala assim para ele: Moisés, desce lá embaixo. Desce, Moisés. Não fica falando igual eu errado, não. Sim. Desce, Moisés. Desce e fala para o povo que eles não podem tocar no monte, passar dos limites, nenhum animal. Aí Moisés fala para Deus: Senhor, eu já falei, mas eu vou descer. Aí desce Moisés. Sim. E fala e aí Deus fala mais algo para Moisés que eu esqueci de mencionar. Ele fala: desce e fala para não passar dos limites, que eu vou falar com você. Você vai subir, vai falar comigo e depois o povo vai subir. Sim. E pastora, ele subiu. E aí o monte começou a tremer, e trovejar, Sim. e relampejar, e vozes, e buzinas, e o povo se afastou, e imediatamente o povo falou o quê? Não, nós não queremos mais falar com Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Moisés, que seja só Moisés que fale com Deus. Sim. Deus havia dito que Moisés ia descer. Né? Maravilhoso, tremendo. Sim. Meu Deus. E o povo ia subir com Moisés da próxima vez, mas o povo não quis. Pediu um intermediário. Pediu um intermediário. E aí, irmãos, até quando nós vamos ficar pedindo para Moisés subir no nosso lugar? Até quando eu vou ficar pedindo para Moisés subir no meu lugar? Oh, Jesus. E é engraçado, pastora, eles estavam com medo, não era com medo do diabo. Não. Ninguém estava com medo do inimigo. Eles não estavam com medo de guerra. Aquela manifestação que eles estavam vendo era o próprio Deus. O medo era do que Deus ia fazer com eles. Exatamente. Do que Deus poderia fazer. Irmãos, não tenha medo daquele que tem altos sonhos para você. Em Jeremias 11:29 diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não fique pensando com esse medo do que Deus... Mas e se Deus me pedir algo muito difícil? E se Deus me levar por um caminho de renúncias? Ele tem algo muito maior para nós. Amém. Aí eu acho que eu não vou ler a palavra dos 10 talentos, dos talentos, mas nós todos conhecemos. Fala sobre um senhor que ia viajar, chamou 3 servos e deu os talentos a ele. Deu 5 ao primeiro servo, 2 ao segundo e 1 ao terceiro. E falou para eles cuidarem e viajou. A Bíblia nos conta que o primeiro saiu rapidamente e investiu o dinheiro e dobrou o valor. De 5 foi para 10. O segundo também investiu e conseguiu dobrar. O primeiro, com medo, enterrou o talento. E quando esse senhor volta, ele vem tomando conta disso, né? Ele quer as contas, ele pergunta: o que você fez do 5? E você, o que você fez do 2? E aí ele vai falando: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Quando ele chega no terceiro, esse daqui fala: Senhor, eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um homem que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou, e eu fiquei com medo, eu enterrei. E aí o final da parábola vocês já sabem. Esse senhor ficou muito irado contra esse servo, porque ele não foi fiel no pouco. Para de enterrar o seu talento. O que é esse talento aqui? Não é só o seu dom especial. Exatamente. É a sua vida. Sim. A gente olha para o reino, a gente olha para o céu e a gente fala assim: não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que correr atrás do meu sustento.
Eu tenho que correr atrás da minha promoção. Quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Quando eu me formar, eu vou servir a Deus. Depois que eu casar, eu vou servir a Deus. Depois que minhas crianças crescerem, eu vou servir a Deus. Sim. Você não precisa disso. Você pode servir a Deus aonde você estiver. Deus deu uma direção para o meu esposo há muitos anos atrás, que ele não precisava parar tudo para servir a Deus, mas ele ia servindo a Deus conforme ele ia andando. Sim. Aonde ele ia, ele podia servir a Deus. É o que ele faz até hoje. Então você tem um alto chamado. Aleluia. Deus tem algo para a sua vida, além daquilo que você está vendo do natural. Porque, irmãos, isso aqui tudo, às vezes a gente lida com a nossa vida como se o espiritual só acontecesse porque o físico está aqui, firme e forte. Não é, é o contrário. Nós só temos esse mundo físico aqui porque tem um mundo espiritual primeiro. Sim. É lá que as coisas acontecem primeiro. Acontece. É lá que existe vida. A vida emana de lá, o poder emana de lá. Nós precisamos trabalhar com os nossos olhos voltados para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Amém. E Glória perguntar para Deus todos os dias: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Qual é esse alto chamado que o Senhor tem para mim? Qual é o alto chamado que o Senhor tem para você, pastor? Ah, meu Deus. Oh, glória. Deus, quando Ele nos chama, assim, é algo tão sublime, é tão grandioso, né? Além de todas as coisas que eu já tenho vivido até aqui, eu sei que é ganhar almas para Ele. Sim. O meu chamado de servir, né? Sim. De estar servindo o meu próximo. Esse é um chamado que Deus sempre colocou no meu coração, de estar abençoando, estar servindo, sem esperar nada. É isso mesmo. Né? Sem esperar nada, porque o que nós estamos esperando é eterno. Não existe aqui nessa terra algo que possa compensar o propósito e o projeto de Deus, que é muito mais sublime, muito mais maravilhoso que Ele tem para nós, do que todas essas coisas aqui que nós possamos viver, por melhor que elas sejam. Por melhor que sejam os palácios, por melhor que sejam os manjares, Sim. nada se compara no gozo que nós vamos ter por servir esse Deus e fazer a vontade dEle, renunciar, porque um propósito maior, como você falou, temos os nossos filhos, nós temos que deixar um legado para eles. Sim. Nós temos que deixar algo para os nossos filhos que não é material, mas o que a gente deixa para eles é a fé em Deus. É eles acreditar que quando eles precisar, eles vão ter um pai celestial que atende, que ouve e que quer que eles desfrutem de tudo que Ele criou, de tudo que Ele fez. Mas muito mais do que isso, é sublime, é algo muito sublime o chamado de Deus para a nossa vida. Porque isso trabalha no nosso egoísmo, no nosso eu. Porque muitas vezes eu faço coisas porque eu penso no benefício, não é? Muitas vezes. E agora não pensar no benefício, pensar no benefício do outro, Sim. requer esforço seu, renúncia, disposição, deixar as coisas, né? Então eu creio que é um chamado muito mais sublime, é coisa muito mais alta, muito mais valorosa que nós temos para fazer, né? Igual Deus dá os talentos, Deus me deu um talento, e com esse um talento eu procuro fazer o melhor. Sim, exatamente. O melhor que eu tenho com esse um talento, né? E sei que agrada a Deus, e sei que Ele está feliz, satisfeito. Pode ser melhor? Pode ser melhor, porque Ele tem coisas mais sublimes ainda para nós, né? Que nós não vimos, que nós não experimentamos ainda, né? Que nós não percebemos. Mas pensa, o povo recusar ouvir a voz de Deus. Não, Moisés, você vai ouvir, você vai falar conosco, né? Não, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu falo que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não temos argumento, nós não temos desculpa, não tem, porque quando eu ouço a voz do meu pastor, eu ouço a voz do profeta, Sim. eu ouço a voz do amigo, do conselheiro, eu tenho um argumento, eu tenho uma desculpa, não é? Exatamente. Mas quando eu ouço a voz de Deus, eu sou indesculpável, né? Esses dias Deus me pediu, tem me pedido algumas coisas, né? E aí eu estava compartilhando com alguém que eu aprendi uma coisa. Às vezes Deus pede coisas pra gente que a gente fala assim: ah, não, eu não acredito que o Senhor vai me pedir isso, eu não vou conseguir. Mas eu já aprendi que quando Ele me pede, eu já perdi. Sim. Fala: Senhor, nossa, Senhor, não acredito que o Senhor está me pedindo isso, mas eu já sei que eu vou render.
Não vai ter jeito. Já entrega. Não, eu já sei que o Senhor vai, porque assim, Ele efetua em nós o querer e o realizar. Se Ele te pediu, Ele vai te dar coragem, ousadia. As primeiras vezes eu acho até que Ele vai esperar muito mais a nossa disposição. Sim. Muito mais de nós falar assim, Senhor, eu não vou conseguir, eu preciso do Senhor. Preciso sabe, de algo que vem do Senhor, para que eu possa me mover para obedecer. Mas assim, é ele que vem, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Tem coisa que eu falo assim, o Senhor disse na palavra que sem mim nada podeis fazer. Então é o Senhor que precisa me dar munição, vai me dar força, me dar coragem. E eu tenho vivido essa palavra, Senhor, eu não quero mais que Moisés suba no meu lugar. Que o povo, por que ele não queria enfrentar? Porque eles sabiam que eles eram pecadores. Sim. E que se aquilo acontecesse com eles lá em cima, muitos iam ser fulminados, talvez. O que eles preferiram? O pecado. O pecado. Eu quero continuar desobedecendo a Deus. Sim, eu quero continuar vivendo a minha vontade, a minha vida, do que viver ali a obediência que Deus exige e quer de nós, né? Que é muito bom. É para o nosso próprio bem, não é para o bem dele. Porque todos os conselhos de Deus é para nós. Para o nosso bem, para o nosso viver diário. Exatamente. Não é? Para que você possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite de paz, de refrigério, né? Não é você deitar e não conseguir dormir. Deus nunca planejou isso, porque o homem precisa de dormir. Exatamente. Ele precisa das horas de descanso, de dormir. Deus não afadigou o homem tanto assim que exige que ele passe dias e noite em claro, labutando, trabalhando para ganhar o suor do seu trabalho. Não, ele fala que as bênçãos dele acompanham aqueles que creem. As bênçãos de Deus correm atrás daqueles que confiam, acredita, cujo propósito é reto em Deus. Então ele confia em Deus. Exatamente. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como a gente quer que Deus fale conosco. Né? Que Deus fale conosco. Porque quando Deus fala, nós temos aquela convicção, aquela força do chamado, aquilo que Deus nos chamou. É maravilhoso você ter essa convicção, porque você não titubeia, você não vacila. Sim. Você tem um propósito, você tem um alvo, você persegue ele. E aquilo você contagia e contamina outros. A sua família, a sua casa é o primeiro. Porque se os nossos filhos não nos acompanhassem, se eles também não servissem a Deus, não seguissem, eles tinham direito. Eles não foram chamados para ser pastor, né? Assim, no primeiro momento. Mas eles foram chamados para brilhar, para triunfar e para refletir a imagem e a semelhança de Deus em todas as áreas da vida deles. Sim. Né? Mas graças a Deus que Deus nos deu e nos uniu, porque a minha oração sempre foi: Senhor, aonde eu estiver contigo, os nossos filhos possam estar conosco, que é na tua presença. Sim. Então Deus é tão lindo que todas as vezes que eu orava, e ainda oro até hoje, que eles possam estar e os filhos deles possam estar com eles, aonde eles estiverem, que é na presença de Deus. Porque qual outra presença que eles podem estar que vai garantir para eles a esperança, a paz, o refrigério, a vida eterna? Porque é uma vida eterna para nós enfrentarmos. Sim. Depois dos 70, 80 anos aqui. E muitos não pensam: não, eu vou desfrutar da minha vida aqui. Eu vou desfrutar dos prazeres, não foi Deus que fez? Então eu vou desfrutar de tudo. Só que você pode desfrutar, mas nem tudo te convém. Exatamente. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? É isso mesmo, pastor. E aí, como a gente falou do primeiro chamado de reconciliação, se a senhora achar que tem pessoas que precisam dessa reconciliação com o Senhor. Sim. E aos demais, a gente falou aqui sobre ouvir a voz de Deus, né? E eu tenho certeza que muitos em casa estão dizendo que nunca ouviram a voz de Deus. Eu nunca ouvi, Deus não fala comigo, e Deus também não falava comigo, não. Porque não tem como você falar com alguém que você não está com ele. Sim. Né? Lá no céu, assim, não tem WhatsApp. Se tem, eu não tenho. Não tem WhatsApp, não tem e-mail. Sim. Então, assim, é oração, não tem segredo. É oração. Deus eu tenho pedido para Deus e eu voltei a palavra para Ele. O Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Eu quero ter um lugar de intimidade com o Senhor, um caminho de intimidade. Me ajuda a construir esse caminho de intimidade. Glória e Deus tem feito isso na minha vida esse ano. 16 anos de convertida, e esse ano
Deus tem feito algo maravilhoso, mas não tem como. Para começo de conversa, para reconhecer a voz, eu preciso ter intimidade. Sim. Eu tenho 21 anos de casada, então fazem 21 anos que eu saí da casa dos meus pais. Mas se o meu pai estiver aqui perto e ele tossir, eu reconheço a voz do meu pai. Sim. Intimidade. Exatamente. Então é necessária intimidade para a gente realmente discernir a voz de Deus. Saber quando é Ele que está falando, quando é Ele que tá nos pedindo algo, que está nos ensinando alguma coisa. Eu tenho certeza que você conhece até o respirar das suas filhas. Você identifica. Não identifica? O jeito de andar. O jeito de andar, gente. Isso aí. Que coisa linda que é. Quando eles estão dormindo, você escuta o respirar de um, respirar de outro. Você sabe. Pela intimidade que você tem, o pelo resmungadinho cuidado. de cada um. Gente, não tem erro. Exatamente. Verdadeiro é só aquilo, intimidade, né? Só a intimidade que faz você chegar tão perto assim. E não vale a pena a gente estar nessa vida sem intimidade com Deus. E a gente fala das coisas aqui terrenas, a senhora falou dos palácios, dos manjares. Não são todas as coisas muito lindas, muito desejável? Sim. Imagina o céu, imagina as coisas de Deus. Coisas inefáveis, coisas tremendas. Tão maravilhosa que nós vamos encontrar para desfrutar. Sim. Pensa nas coisas mais magníficas e belas. Eu ainda espero que a gente possa contemplar. Eu estou esperando essas coisas dessas aqui glória. Ainda. Sabe, na intimidade de Deus. Amém. Porque ele fala, né, pastora, que aqueles que me buscarem eu vou contar os segredos da escuridão, que diz o versículo. Cadê o pastor Humberto? Da escuridão, bem, é isso mesmo? Oi. Não prestou atenção? Quando Deus fala que aquele que buscar, ele vai contar os segredos da escuridão, da escuridade. Do coração, da eternidade. Então, revela os segredos dele para aquele que tem intimidade com ele. Eu estou esperando alguns segredinhos desse aqui ainda. Eu quero essas revelações. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. E aí, né, se você precisa dessa reconciliação, desse primeiro chamado, desse despertar, né, dessa paternidade de Deus na sua vida, nós vamos orar por você. Amém. Nós vamos fazer uma oração. Pastora, você pode fazer? Amém. Uma oração você repete aí na sua casa, porque hoje você vai pegar a sua vida e vai falar assim: ela não me pertence, Senhor, ela é sua. Aleluia. Eu sou seu, agora eu te pertenço. Amém? Amém. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que precisamos nos reconciliar com o Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo tem total liberdade de trabalhar em nosso coração e nos levar a este lugar de intimidade, de comunhão, aonde nós podemos ouvir a Tua voz e ouvir coisas, segredos inefáveis, coisas tão grandiosas, Senhor, que o Senhor tem para revelar aos seus filhos, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor, nós queremos voltar às primeiras obras, nós queremos voltar na sensibilidade, Senhor, de sentir o Teu toque, a Tua presença tão profunda, até mesmo o Teu respirar do nosso lado. Senhor, nós precisamos dessa reconciliação e hoje nós nos reconciliamos com o Senhor. Hoje, Senhor, nós nos achegamos diante de Ti através da palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não nos negue esse direito de ouvir a Tua voz. Não precisamos, Senhor, de ouvir outras vozes, ó Pai, mas somente a Tua voz. A Tua voz é como a voz de muitas águas. A Tua voz, Senhor, ela é inconfundível, meu Pai. Não há como não conhecer a Tua voz, meu Pai. Tua voz é poderosa. A Tua voz tem tanto poder, Pai, que separa, Senhor, que transporta, Senhor, tudo aquilo que nossa mente, nosso coração, muitas vezes fragilizado, muitas vezes pedrificado, entulhado de tantas coisas que há, Senhor, na circunstância, nesse mundo que acontece com a nossa vida, que nós nos deixamos ficar dessa maneira, e aí, Senhor, o canal fica tão impedido que não há como essa sensibilidade voltar.
mas Senhor, nos ajuda. Eu te peço nessa noite, juntamente com a pastora Vanessa, que o Senhor ajude nossos irmãos, o Senhor ajude cada coração que está nos ouvindo a reconciliação contigo, Pai. Nós te recebemos na nossa vida, te convidamos para que o Senhor faça morada eterna, que o Senhor entre em nossa vida e seja nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Nós queremos ser guiados por Ti, ser dirigidos por Ti. Perdoa os nossos pecados, pecado consciente, pecado inconsciente, pecado, Senhor, que nós, voluntário ou involuntário, nos perdoa os nossos pecados em todas as áreas, emocional, espiritual, física, material, Senhor, conjugal, familiar, ministerial. Perdoa o nosso pecado como cidadão dessa cidade de Franca, perdoa o nosso pecado como filho do Brasil, como somos, Senhor, aqui, Senhor, nessa pátria. Nos perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado de não reconhecer os talentos, não reconhecer os dons que o Senhor nos dá e de usá-los para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, Pai. Nos perdoa cada minuto que nós perdemos, cada minuto que nós negligenciamos, de não estar contigo, não falar contigo, de não ouvir, Senhor, os Seus conselhos. Nos perdoa, Pai. Nós te pedimos perdão, perdoa os nossos pecados, Senhor, e escreve nosso nome no livro da vida. O único lugar de registro que pode estar o nosso nome é no livro da vida. E se houver, Pai, o nosso nome, o nome dos nossos amados, da nossa família, da nossa parentela, daqueles que estão nos ouvindo, em algum registro existente sobre a face da terra, Senhor, seja anulado, seja apagado com o sangue do Cordeiro. O nosso nome é para estar ligado no livro da vida e não em registro existente sobre a terra, em lugares malignos, em lugares nas encruzilhadas, Senhor, em lugares, Senhor, nos registros de negatividade, Senhor, como mal pagadores, devedores, ó Pai. Nós não queremos os nossos nomes aí, Senhor, mas nós queremos que os nossos nomes sejam honrados, porque a única coisa que nós temos de valor é o nosso nome. O único bem que nós temos é o nosso nome que nós carregamos, Pai. Por isso nos perdoa pela nossa irracionalidade, muitas vezes cometer tantas falhas, tantos deslizes, meu Pai, e pôr, Senhor, muitas vezes em jogo, pôr, Senhor, tudo para água abaixo, a nossa vida eterna, Pai. Mas o Senhor é um Deus de reconciliação, e é nesse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso que nós cremos, Pai, que nós sabemos que o Senhor nos perdoa, que o Senhor lança no fundo do mar, do esquecimento, todos os nossos pecados e nos dá o direito de novamente poder ouvir a Tua voz, poder sentir a Tua presença, o Teu calor, o Teu toque, a Tua direção e os Teus conselhos para nós. Nos ajude a cumprir o propósito, nos ajude a cumprir o chamado, nos ajude, Pai, que desperte em nós, destrave essa chave, Pai, descortina, Pai, dentro de nós o mundo espiritual, o Teu reino, Pai, porque o Senhor é Espírito e importa que os Seus adoradores Te adorem em Espírito e em verdade, Pai. Descortina, assim como o Senhor, há alguns anos atrás, o Senhor me deu através de sonhos, meu Pai, quando ali o Senhor me mostrou o futuro, Pai. O Senhor passava o tempo, Senhor, como muitas vezes nós vemos pela retrospectiva, Senhor, nós vemos passar tão rápido como, Senhor, a luz, como o acender de uma lâmpada, como no raio de luz, o Senhor me mostrou, Senhor, passando todas as coisas tão rapidamente, e o Senhor falava, é um tempo futuro, espera esse tempo. E desde então, Senhor, eu tenho aguardado e esperado aonde os meus olhos, Pai, podia ver transparente, até o corpo humano, eu podia ver todos os órgãos internos, Senhor, dentro de um corpo humano, aonde ali o dom da cura, o Senhor manifestaria o seu poder, aonde nós veríamos muitas curas, amém, milagres, e eu me coloquei nas suas mãos. Eis-me aqui, Senhor, assim como o Senhor me mostrou, Senhor, as coisas acontecendo, Senhor, tão rápido como essa luz que passava e nunca saiu aquela imagem da minha memória, do meu consciente e inconsciente. Isso está gravado, Pai, eu ainda estou esperando no Senhor
Tudo que eu tenho, Senhor, é um talento. E esse um talento, enquanto eu viver, se aprover o Senhor de usar, usa-me, Senhor. Eu sei que há um sacrifício. Eu sei que há algo, Senhor, que o Senhor requer. Me ajude. Ajude a pastora Vanessa a cumprir o seu propósito. Senhor, ela escreve livros. Ela tem o dom, Senhor, da sabedoria de escrever livros, ó Pai. Que o Senhor possa dar para ela. Ela ama ler. Ela ama, Senhor, esse dom que o Senhor deu para ela. A capacite, a ilumine. Amém. Senhor, dê muitos para ela, Pai. Que ela possa ver, Senhor, a literatura que ela escrever, que ela deixar registrado para a sua herança, para a sua descendência. E que muitos sejam edificados através da leitura dos livros dela, Pai. Amém. Senhor, eu te peço pelo seu esposo, pelas suas filhas, essas Amém. Princesas. Sim, Senhor, por todas as gerações que virá através Amém. Da vida dela, Pai. Das filhas dela, Pai. Senhor, que eles possam ser amados, que elas possam ser amadas, respeitadas, valorizadas. Assim como elas aprendam a amar, respeitar e valorizar o seu próximo. Amém. Elas sejam reconhecidas, porque o Senhor as coloca em lugares altos, ó Pai. Porque os seus pensamentos são pensamentos mais altos que o nosso. E o seu desejo é muito maior do que o nosso, que é egoísta, é humano, é carnal e é natural. Mas mesmo assim o Senhor nos capacita a perceber pelo Espírito a grandeza desse Deus. Senhor, eu oro, te agradecendo por cada vida que foi alcançada nessa noite. Pai, juntamente com todos esses pedidos que aqui estão conosco, Pai. Todas essas vidas que aqui estão, Senhor, as empresas, Senhor, os comércios, Senhor, as autoridades, Senhor, todos os funcionários públicos, Senhor, os comerciantes, todos, ó Pai, todos que estão aqui, todas as famílias, ó Pai, que nos pediu, Senhor, oração, que tem nos pedido, colocado. Senhor, nós te entregamos nesse momento, Pai. Senhor, juntamente com a fé da minha irmã, nós unimos essa fé. Senhor, liberta aqueles que estão, Senhor, com espírito de suicídio, jovens, ó Pai, que têm sentido o desejo de morrer, que têm desistido da luta, Pai, jovens tão novo, achando que está com uma sobrecarga tão violenta, uma pressão tão violenta, um vazio tão violento dentro do coração, Pai. Devolve a eles, Senhor, o valor dos princípios, Amém. Senhor, Amém. Dos marcos antigos, ó Pai. Sim, que as famílias possam voltar novamente a praticar isso e aos valores que o Senhor deixou, meu Pai. Senhor, abençoa, tira aquelas mães, os pais que estão no vício da droga, da prostituição, meu Pai, que estão presos nos presídios, nas cadeias, ou aqueles que estão num lar, Senhor, abandonado, nas casas, Senhor, de recolhimento. Senhor, meu Deus, olhe por esses pequeninos, ó Pai, que estão ali, tem misericórdia, Senhor, move céu, move terra, move o mar, a favor daqueles, Senhor, injustiçados. O Senhor é um Deus de justiça, não faria justiça, Senhor, aos seus pequeninos, Amém. Meu Deus, aqueles que cometeu falhas, tem um tempo para pagar, tem um tempo que eles têm que responder com a lei do homem, com a lei natural, Senhor, mas tem um tempo que o Senhor abrevia o sofrimento daquele que verdadeiramente arrepende, daquele que verdadeiramente abandona o seu pecado, abandona a sua iniquidade, a sua transgressão. O Senhor dá, Senhor, esse abreviamento da colheita, porque tudo que se planta nessa terra se colhe, mas pela misericórdia do Senhor, pelo teu favor, o Senhor abrevia o tempo, Pai, da colheita indesejada, para que nós possamos colher os frutos da colheita que nós tiramos do embornal do Senhor, que nós colhemos do fruto do teu Espírito Santo, meu Deus. Faça isso para que nós possamos desfrutar nessa terra o teu reino na plenitude, meu Pai. Nós te entregamos essas vidas e te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Pedir para a pastora Vanessa orar pela nossa água, para todos nós tomarmos juntos, né? Amém. Essa água que todas as vezes a gente apresenta, e ela vai estar orando para nós, agradecendo. Amém. Amém. Senhor, nós te apresentamos, Deus, esse copo de água, Senhor, porque nós temos fé no Senhor, Aleluia. Nós temos fé nos teus milagres, o mesmo Deus que operou tantos milagres no passado,
é o Deus que está aqui, Sim, é o Deus que se manifesta entre nós, que fala conosco, Sim. que nessa noite nos convida a ter intimidade com Ele. Aleluia. Senhor, nós te apresentamos essa água, pedimos que o Senhor, através dela, nos abençoe, nos Amém. traga cura, Senhor, Amém. cura física, mas Amém, também, Senhor, Senhor. curas emocionais, Sim, Pai. por favor, Em nome de Senhor. Jesus, visita cada família, Sim, nós te cada pedimos. servo teu que coloca fé agora neste momento, Senhor. Que o Senhor esteja presente, Senhor. O Senhor que é a água viva, Deus. Aleluia. Que se manifeste nesse momento entre nós, Pai. Em Aleluia. nome Nós de cremos e Jesus. recebemos. Amém, Amém? Senhor. Vamos tomar Amém. a nossa água, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Sei que você foi muito edificado e abençoado. Quero agradecer a pastora, Eu que viu, agradeço. por estar aqui comigo, Amém. por estar aqui conosco. O pastor Fernando Minelli também está aqui. Não quer mostrar sua carinha, pastor? Vem cada um Vou mostrar. oizinho. Mostrar a O sua pastor face. Fernando vai aqui falar um oi, uma boa noite para vocês. Viu? Brevemente A ele vai paz, estar queridos. conosco nos cultos, se Deus quiser, né? A pastora Já- também. Amém. Já viramos patrimônio aqui. Amém. Glória a Deus. Eu que Glória a agradeço a Deus. Deus pelo presente, que é a vida desses amados. Nós, às vezes, não sabemos como nos portar e como retribuir para vocês, muitas vezes, Do por causa da quê? dessa Mas- gratidão, né? Mas que vocês recebam do nosso amor sincero Amém. no nosso Amém. coração, Amém. viu? Da Glória sua a Deus. família, Amém. a vida de vocês. Um grande beijo. Beijo, Até Senhor. amanhã. Deus Se abençoe. Deus assim nos permitir, Amém. nós estaremos Boa aqui noite. novamente com Amanhã vocês. é culto. Amanhã, perdão. Amanhã é culto. Amanhã é culto. Glória a Glória. Deus. Vocês vão acompanhar Bom. lá da igreja, vocês vão acompanhar aqueles que não podem ir, né, que vão ficar em casa, vai estar acompanhando, assistindo às 8 horas, às Glória a 20 Deus. horas. Amém, queridos? Aleluia. Boa noite. Boa noite.